E aí, galera, beleza pura? Eu recebi muitos comentários de pessoas que gostaram desse tipo de formato, né? Lembrando que a gente está com bastante conteúdo para ser editado do dia a dia da oficina para colocar para vocês. Inclusive review de alguns carros, tá? Melhor, de um carro específico. Mas nesse mundo de hoje em dia, onde a informação brota, né? Tem bastante fonte de informação. Desculpa o som, viu, pessoal? A pronúncia aí, às vezes não vai estar legal. Tô com um corpo estranho aqui, um plástico. Então o que acontece? Ficamos às vezes assim meio que perdidos, né? Porque tanta informação, tanta sugestão de como cuidar dos nossos carros. E o que eu posso resumir para vocês é o quê? Façam as revisões, as trocas de óleo, bonitinhas, as intervenções que tem que ser feitas, né, de tempo em tempo. Não somente aquela coisa de levar o carro para troca de óleo. Tome cuidado que manutenção vai muito além de uma simples troca de óleo. Prefira levar o seu carro numa oficina que tenha equipamentos e conhecimento para a execução dos serviços. Mas uma coisa que é pouco falado, procure uma empresa que você sinta que tenha lastro para segurar alguma bronca, tá? Erros acontecem, falhas, né? E às vezes você tem um profissional muito bem intencionado, uma pessoa honesta, mas que dependendo da situação, do equívoco, do erro que possa acontecer, e o seu carro sofra danos, né, severos, como aquela pessoa, apesar de honesta, uma boa pessoa, com boa intenção, vai conseguir te ajudar. Aí você vai para uma briga, né? Vai para uma briga complicada. Então hoje a oficina mecânica é conhecimento técnico, né? A experiência que você tem, as peças que são utilizadas, honestidade, e se aquela oficina também ela tem um determinado tipo de lastro. Como que você percebe isso? A estrutura daquele lugar. Veja se tem uma estrutura adequada e tempo que aquela empresa está no mercado. Isso também é importante. Não estou dizendo para você deixar de levar o seu carro em lugar nenhum, muito pelo contrário, tem pessoas aí, tem oficinas que acabaram de abrir ontem, que é muito melhor do que outros que já estão há anos no mercado. É só uma questão de você usar a cabeça para você não ficar na mão depois. Você deve perguntar, por que você está falando sobre isso antes dos outros assuntos? Um jovem que trabalhou numa rede de oficinas, honesto, super bacana, educado, investiu, comprou, vendeu seu carrinho, investiu ali, montou as suas ferramentas, conseguiu colocar um elevador, fez um negócio muito bem feito. O cliente levou o carro lá, depois de muitos outros serviços que ele já fez, tudo bem, não aconteceu nada demais, mas levou um carro. E não era um carro de luxo, era um carro mais simples. Só que o motor é caro. Ele trocou o óleo, fez a troca do óleo do motor, só que na hora de fazer o aperto do bujão, por um motivo, uma distração, uma coisa que tirou ele ali daquela linha de raciocínio, na hora de voltar, ele dá sequência naquilo, aquele bujão não recebeu o torque e ele soltou. Ele foi soltando, né? E olha só, não foi no mesmo dia não. Olha que interessante. Você encosta o bujão ali, ele, dependendo do torque que você deu nele inicial, ele vai ficar. Depois de um tempo, aquece, esfria, ele vibrou, soltou. O óleo do motor foi vazando por um tempo. Isso aconteceu numa rodovia. Acendeu a luz de óleo, o dono do carro parou, mas aí já era tarde demais. Aquele motor simplesmente ele derreteu todo, ele moeu todo. E levou para a oficina numa cidade lá onde ele estava lá no caminho, e foi detectado, ó, seu carro está sem o bujão do cárter. Bom, mas eu fiz a revisão. Levou o carro de volta e lá. E o jovem, apesar de honesto e tudo mais, não tem condição de trocar aquele motor. O cara não quer saber de retífica de motor. O carro do cara é novo, motor novo, ele não quer retificar o motor, até porque não existe nem retífica oficial com peças genuínas para aquele motor, ele quer um motor novo.
E agora, como é que fica? A amizade, a boa intenção, tudo isso vai por água abaixo. Complicado, né? Por isso que a gente tem um processo de redundância na hora de conferir essas coisas hoje na High Torque. Então, acreditem, eu já tive problema de roda ficar bamba no início da minha operação e já erramos muito. Hoje, tomamos bastante cuidado, criamos processo de redundância, inclusive marcar com uma referência ali para poder saber que foi feito aquele procedimento, inclusive câmeras, né, que gravam também o dia a dia da oficina, tá bom? Então fica aí uma dica para vocês. E nessa mesma pegada, já que a gente está falando de óleo, vamos falar de consumo de óleo lubrificante? Quem aí, no intervalo da troca de óleo, precisa completar ali, pegar o óleo e completar um pouquinho? Muita gente precisa fazer isso, né? E por que hoje em dia parece que isso aumentou um pouco mais? Nós temos vários fatores que podem contribuir para isso. Motores hoje que trabalham numa faixa de temperatura mais alta, acreditem, se você pegar motores de 10 anos atrás, eles trabalham numa faixa de temperatura diferente da de hoje. Tudo isso para reduzir emissões, reaproveitar o máximo possível do combustível. Mas um dos fatores bem interessantes disso tudo foi a adoção de lubrificantes de baixa viscosidade, baixíssimas viscosidades. Quem diria? Hoje a gente coloca um 0W12, já ouviu falar disso? 0W12, 0W20, tem óleo hoje que ele é muito fluido, a viscosidade dele é muito baixa. Ainda mais quando você aquece aquele lubrificante, ele tende então a ficar ainda menos viscoso. E um lubrificante com menos viscosidade é mais fácil para ele passar pelas pequenas folgas ali que tem nos pistões, anéis. E também, dependendo do lubrificante, se não for um lubrificante de classificação mais alta, a perda também por evaporação e um outro agravante que é a contaminação desse lubrificante. Então, aquilo que já é fino, ele recebe um pouquinho de contaminação por combustível, ele fica mais fininho ainda, evapora, né? Passa, se queima muito mais fácil. Você precisa conferir periodicamente o nível do óleo do seu carro, tá bom? Muito importante. Muita gente, não, use o óleo menos viscoso, que é por causa de economia de combustível. Não. A adoção do lubrificante de baixa viscosidade, antes de qualquer coisa, vem para a homologação dos projetos mais novos. São diminuir perda por bombeamento, diminuir o arrasto que é necessário na bomba de óleo, claro, mas a busca inicial é redução de emissões. Consequentemente, vem um pouco de redução de consumo de combustível. Mas o que vem de contraindicação, na minha opinião, é mais complicado, tá? Então, tome cuidado com isso. Esse é o ponto aí do consumo de óleo, tá? Tá consumindo? Complete. Mudar a viscosidade? Eu não recomendo mudar a viscosidade que está no manual. Eu, particularmente, sempre mexo nos meus carros, eu coloco uma viscosidade maior, dependendo do consumo de óleo que está. Lembrando que já tem um problema, então você está colocando um lubrificante mais viscoso para diminuir ali e tal, você não vai mexer em motor agora. Eu faço isso nos meus carros, mas se eu falo e indico isso para você, vão jogar pedra em cima de mim aqui, vai dar tudo ruim. Então, use o que está no manual do carro, resposta padrão, né? Andei vendo aí, pessoal, duas coisas interessantes na internet. Sistemas de arrefecimento que não eram para ficar sujo, mas os carros cada vez mais estão na mão de pessoas que às vezes não têm condição mesmo de dar devida manutenção. O sistema de arrefecimento está sujando, está entrando em colapso mesmo, oxidação total, soltando pedaço, terrível. E aí a galera vai lá e vai proceder uma limpeza. E nessa limpeza ele coloca um filtro ali na linha de retorno para o reservatório de expansão. Eu acho que por um momento, por um dia ou dois ali você, dependendo do tanto que roda com o carro, já que está um caos o seu sistema você colocar, não vai dar tempo daquele papel começar a soltar e piorar a situação ou saturar. Pode até ser adotado, dependendo aí do tipo de ano de carro, como é que está, legal. Mas tomem cuidado que tem gente sugerindo que deveria vir de fábrica. Aí tem gente colocando filtro e trocando periodicamente, como se estivesse trocando o filtro de combustível e deixando o filtro na linha de retorno do líquido refrigerante. Calma, que a gente vai falar sobre isso. Aditivo. Aí esse mesmo cara vai lá e coloca o aditivo, mas numa proporção menor.
Por quê? Olha só o que a pessoa fala, por desconhecimento. Vou colocar na proporção menor, porque aí não corrói o carro. Porque aí cara, aditivo, ele é anticorrosivo. Ele jamais vai ter função de estragar o sistema de arrefecimento. A limpeza, desculpa, a limpeza e a colocação do aditivo novo, muitas vezes revela o problema de vazamento, e não causa, mas a internet vai dando voz às pessoas que vão acabando colocando só aquilo que passa na cabeça dela, e ela coloca aquilo e as pessoas acreditam. E quando ele coloca o líquido com baixa percentual de aditivo, ele não está cumprindo as suas funções. Nossa, tá feio, hein? Aí a gente volta para o filtro, essa aberração que a gente tem que tomar bastante cuidado. Esses dias eu respondi um comentário no Instagram de um colega que num dos projetos, acho que é um motor Chevrolet, tem um tubinho de restrição. E ele entope muito por causa de sujeira, sistema sujo, e ele foi lá e falou, para que tem essa porcaria aqui? É só tirar, né? E aí, vamos falar um pouquinho do filtro, no retorno e de restritores. Por que são colocados restritores aí, né? Restrição nas passagens de líquido de arrefecimento e por que não tem um filtro de fábrica? Muita gente não sabe o que significa uma cavitação. Não sabe como que esse fenômeno acontece. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Por que acontece a cavitação? É um sistema hidráulico pressurizado e muitas vezes, por causa da variação de pressão, você pode aumentar essa cavitação ou estabilizar para que ela não aconteça, né? E aí você tem vários fatores contribuindo para isso, mas o principal é o projeto. O principal ponto para evitar a cavitação é o projeto estancado. Porque quando uma bomba d'água está girando, ela vai girar uma diferença de pressão dentro do sistema. Deixa eu explicar para vocês para ficar mais fácil. O que é cavitar? Imagine uma panela lá, uma chaleira no fogo. Não ferve? Isso, não ferve, né? Então, quando você tem variação de pressão, quanto menor for a pressão em determinado ponto, maiores são as chances de quê? De entrar em ebulição. As bolinhas ali, ferver. Vamos falar de uma maneira mais simples, ferver. Então, é isso. Então, por isso você tem todo um desenho de um circuito, que a engenharia vai lá, estuda, calcula, põe a mangueirinha, põe um restritor, põe uma derivação, entra por um lugar, passa por outro, porque eles fazem um cálculo. Além de tudo que eles aprendem na faculdade, tem também software para poder diminuir isso. E tem projetos que depois de prontos, eles vão apresentar situações que são incorrigíveis, mas eles vão lá e criam mecanismos para diminuir a possibilidade de captação. Então não é para colocar um filtro na linha, porque não era para estar ali, você vai mexer com o fluxo, e não é para você tirar nenhum restritor. Se está ali, segue o projeto, brother. É para estar ali. E se você quiser avançar nesse mundo aí de dinâmica de fluidos e quiser conversar um pouquinho aí, né, estudar um pouquinho aí sobre cavitação, estude, porque é um dos fatores aí, é uma das coisas que mais corrói motores aí. Tem um monte. Aí o cara abre aqui, esse aqui é o aditivo, é culpa do aditivo. Não, é culpa da variação de pressão interna do motor. Pode usar aditivo, pode usar o que for, água pura. Se fosse o aditivo, o original, vários originais aí com o aditivo original não teriam acontecido esse tipo de coisa. Tá bom? Mas olha, dá pano para manga entrar nessa seara aí, beleza? Cavitação, tá? Muito legal. Vamos falar sobre a palavra neutro, quando a gente fala de shampoo, também muito equivocado aí. Tem galera aí lavando o carro, né, vendo na internet, eu vou usar um detergente, um shampoo neutro. Aí vai lá, vai colocar o líquido lá do reservatório, lá de alguma coisa que precisa ter água. Não, vou colocar aqui o nosso detergente aqui, tudo mais do shampoo. E aí ele vê escrito lá na embalagem neutro, e ele acha que o neutro que ele está vendo na embalagem é um neutro, aquele na maioria das vezes, quando você não está comprando um produto próprio, você está falando de produtos neutro cheiro. É o cheiro, ele não tem cheiro de nada, ele é neutro quando você fala de
de essência, tá? Fragrância, beleza? Quando a gente fala de produto neutro para utilizar em carro, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de pH. pH. Então, pH neutro, nem alcalino e nem ácido. Pesquisa depois aí. pH ácido, pH alcalino, diferenças. Você vai ver que várias coisas aí você vai entender. Por quê? Quando você está neutro, você não vai atacar borrachas, não vai manchar a pintura, não vai manchar o vidro do carro e por aí vai. Então, saiba a diferença entre neutro de pH e neutro de fragrância. Tá bom? Fluido de freio. Vi na internet dizendo que eu não posso abrir o reservatório nunca do fluido de freio porque ele vai contaminar. Galera, cuidado. A internet deu voz a muita gente sem noção e muitas vezes para chamar atenção. É uma manchete ali, uma como é que fala? Clickbait, para você ver. Ai, não pode entrar. Não, é o seguinte, pode abrir, mas não precisa ficar abrindo. Se você tiver um reservatório ali que está o seu fluido de freio, está com a tampinha, está bonitinho, não precisa abrir, né? Vai completar ou abriu, não tem problema, não vai contaminar só de você abrir ele. Até porque tem uma válvulazinha lá que permite ali um respiro dele, bem pequenininha. Então, não é feito para poder ficar abrindo toda hora, mas se abrir, você não vai dar perda total no seu fluido, não. Mas, vai por mim, troque, tá? Troque esse fluido, faça o teste numa oficina que tem lá para medir a contaminação. O que acontece com esse fluido? Com o tempo, ele é higroscópico, ele vai absorvendo a umidade do ar e vai ficando mais fácil de acontecer dele ferver, né, dentro do sistema de freio. E não é só pelo atrito, atrito da pastilha com o disco, não. A própria pressão no circuito hidráulico, a própria pressão, essa variação de pressão faz acontecer esse ferver dentro da linha, trazendo aquele emborrachamento ali, né, aquele pneu borrachudo, vamos dizer assim. Legal? Tem que fazer manutenção. Viscosidade, eu já falei sobre a parte de viscosidade de óleo aí, né? Muita gente, hoje eu falei na hora de consumo de óleo. Uma coisa muito importante, alinhamento e balanceamento, ou um negocinho que muita gente deixa para lá, né? Tem gente que só leva para poder alinhar e balancear quando está ou puxando a direção ou quando está sentindo a vibração no volante, não é isso mesmo? Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando está puxando, aí é porque já passou do limite. E quando você está sentindo a vibração ali no volante, é porque também já passou do limite. Você precisa conferir balanceamento e alinhamento com uma certa frequência, principalmente, na hora que você for fazer as revisões, peça para conferir. Por quê? O alinhamento, nem sempre, porque o seu carro está desalinhado, ele vai puxar a direção. Ele pode também fazer com que você tenha um desgaste irregular dos pneus. Tá bom? Ou, até em outros casos, pneus que estão desgastando por igual. Ah, mas então tá certo. Não. Depende do projeto de cada carro. Tem projeto que trabalha com um certo grau de inclinação de rodas para otimizar principalmente a estabilidade. Aí o cara quer colocar o carro ali para deixar o carro perfeito, nossa, gastando o mínimo de pneu. Aí você coloca a segurança da sua vida, da sua família e das outras pessoas em risco. Tem o projeto. Então, cuidado. Balanceamento. O balanceamento tem aquele incômodo chato, né? Quando é desbalanceado, o volante vibrando. Tá. Mas além daquilo ali, toda a mecânica ali, a suspensão dianteira, tudo vibrando. Tudo vibrando. Se tem uma coisa que faz mal para a mecânica, chama-se vibração. Dá uma olhadinha na internet, pesquisa aí, vibração mecânica, problemas da vibração. Dá uma estudada, você vai adorar. E aí tem a famosa limpeza de bicos. Eu detesto esse negócio de ficar empurrando limpeza de bico nas pessoas. Porém, para aquele que não usa nenhum tipo de aditivo, não usa uma gasolina de qualidade, às vezes pode ser necessário fazer uma limpeza de bicos. Mas o que é uma limpeza de bicos? É trabalhoso. Retirar injetores, colocar em bancada, testar, promover uma limpeza ali. Existe manutenção preventiva sobre isso? É meio estranho, né? Puxa vida. Limpar preventivamente um bico injetor? Para muita gente é difícil de entender, até mesmo para muitos colegas da imprensa. Mas acreditem, existem procedimentos que você faz de limpeza preventiva, porque na hora que ele está começando a acumular ali o depósito, porque injetor nenhum é autolimpante, nenhum. Eles falam que são autolimpantes, mas me apresenta uma marca aí que fala é autolimpante, para a gente conversar com os colegas e mostrar para vocês que se fosse autolimpante não estaria sujo.
não perderia o injetor. Muitos veículos chegam às vezes para poder fazer a manutenção, porque começa a apresentar a falha, mas o bico não tem mais como fazer a limpeza. E a partir do momento que você tem um histórico de injetores que tem problemas comuns, por que não executar uma manutenção preventiva? Tirar os injetores, coloca na máquina, vê a equalização, vai ver que vai ter diferencinha. Ali um módulo já fica tentando corrigir essa diferença. E aí você vai lá dar um ultrassom, que é a forma correta de limpar o injetor, não é com aqueles produtinhos só. Aquilo é para manter limpo. Aditivos são para manter limpo. Promover limpeza, só desmontando. E aí, você pode fazer. Mas aí a gente entra naquele lance preventiva, corretiva, né? Muita gente gosta de pegar a manutenção preventiva e ilustrar de maneira tão idiota, né? Ah, eu vou lavar minha camiseta, a minha camisa, porque eu sei que ela vai sujar. Nada a ver, né? Manutenção é só colocar na internet e põe, ó, manutenção preditiva, preventiva e corretiva para você ver a diferença. Nem vou ficar perdendo muito meu tempo aqui para poder falar sobre isso, vai ficar cansativo, né? Mas hoje não é utilizado muito a manutenção preditiva nos carros, nunca foi. É muito utilizado em máquinas, indústria, onde você precisa ter aquele controle mais fino, porque isso traz economia. Frotas de transportadora, vale muito a pena você ter laboratório para monitorar determinados tipos de coisa, até mesmo a contaminação do óleo lubrificante, porque no lugar da gente ter uma preditiva, a gente tem o quê? Uma manutenção preventiva. Sai mais barato do que levar para uma análise de óleo de tantos mil quilômetros, levar para analisar o óleo, sendo que deixa eu trocar aqui com 10 mil. Eu acho melhor trocar até antes. Então, vai depender muito do uso, consumo de óleo, né? E quanto mais o óleo está ali, mais tempo está funcionando naquele carro, mais ele vai sofrer com contaminação e tudo mais. Eu lembro, na época que eu era taxista em Belo Horizonte, que valia muito a pena, né? É muito costume dos taxistas trocavam óleo com 5 mil quilômetros. E adivinha, 400, 500 mil quilômetros, que hoje o pessoal fica horrorizado achando o máximo, era muito comum com motores antigos, lá atrás, lá, ó, Apesão, aquele motor F1, motor F2, motor do Paliozinho, tudo rodava milhares de quilômetros. E hoje, com esses óleos de baixíssima viscosidade, indicação de troca com o dobro do que a gente estava acostumado, e a temperatura que trabalha, o que tem? Só Honda e Toyota para segurar a onda, o resto está tudo abrindo o bico, né? Tem que tomar cuidado com isso daí. Entenderam? Preventiva, corretiva, né? Preditiva, preventiva, corretiva, tem vários tipos de manutenção. E prevenir, nada impede você de fazer alguns procedimentos de forma preventiva. Agora, cuidado com exagero. O que não pode é exagerar. Seu carro está lá com 40 mil quilômetros, puxa vida, quanto tempo, né? Geralmente 40 mil quilômetros é mais de 2 anos que você está com o carro. Por que não pedir para conferir? Pelo menos dá uma olhadinha no tempo de injeção dos injetores, compara os 3 no tempo de injeção na tela do scanner e, dependendo da resposta, pede para tirar, dá um ultrassom nele que você vai ganhar o quê? Mais vida. Vai evitar que acumule e na hora que tiver que parar, que estiver falhando, não tem mais solução, tem que trocar o injetor. Outra dica, aproveitando para encerrar, a tal da limpeza do corpo de borboleta. Polêmica, às vezes já tem até pessoas que me seguem, que limpeza de borboleta, tem que desmontar o corpo e tudo mais. Não, não precisa de nada disso. A limpeza do corpo de borboleta serve para quê? Para você retomar, né, trazer de volta para a posição original, posição de fábrica. Porque com o passar do tempo vai acumulando aquela carbonização ali na borboleta e o módulo vai corrigindo, vai dando aberturas bem pequenininhas da borboleta para compensar essa sujeira. Quando você limpa, você informa para o módulo, né, para poder fazer o aprendizado e volta de novo para aquilo que tem que ser. Em determinados casos, o corpo de borboleta fica tão sujo que fica difícil até de controlar a marcha lenta. E aí tem carros que ficam armando, atracando e desatracando o compressor do ar-condicionado. Aconteceu isso muito com a linha Palio lá no passado, né? Início de TBI, aceleradores eletrônicos, que não tem cabo, né? Então, não custa nada numa manutenção. Ou você mesmo, se você quiser, se o seu carro não tiver que fazer programação, ir lá, fazer uma limpeza, tem produto específico, não desmonte, cuidado para aquela borboleta não decepar o seu dedo. O que eu digo, na real mesmo, se você não é mecânico, leve o seu carro para um profissional. Beleza?
mantém tudo bonitinho. Seu carro tem válvulas para regular? Regule. Fluido de transmissão automática, troque. Por que que você acha que as marcas mais robustas que tem de carro no mundo recomenda a substituição, mesmo que parcial, do fluido da transmissão? E por que que outros falam que é vitalício? Galera, cuidado com isso. Não existe nada vitalício, até porque se você pegar e mandar para o laboratório um fluido novo e um fluido contaminado e com 80 mil quilômetros, você vai ver que caos. E aquele fluido contaminado, ele passa a ser um abrasivo ali dentro praticamente, trazendo danos, diminuindo a vida útil daquela transmissão. Ela vai rodar muito? Vai, mas vai ter que fazer uma troca completa dela depois, sem chance. Então, troque os fluidos do seu carro. Legal? Tranquilo? E é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Logo, logo a gente volta aí com conteúdo mão na massa da oficina. Mas eu acho que nesse momento está sendo muito importante levar para as pessoas esse tipo de informação para que você possa cuidar do seu pós-é. Sabe por quê? O negócio tá feio aí fora, galera. Cuida bem do seu carrinho, mantenha ele em dia, porque não está na hora de sair comprando carro novo agora não, né? Correto? Então até mais.